Estamos ao vivo? Ao vivo? Ao vivo. Bem-vindos a mais uma Seda College Online, a nossa livezinha aí, né? De quinta-feira para você. Hoje tem assunto bom. Vamos falar de... Nossa, posso ficar batendo aqui não, que dá problema no microfone. Hoje vamos falar de assunto bom, assunto que todo mundo gosta. Mentira, né? Quem gosta disso aqui? Prepositions, in, on, and at. Se é a primeira vez que você, né, assiste a nossa livezinha aí, não se esquece, por favor, de dar o like, compartilhar com o amiguinho, que hoje aqui, ó, se você não sabe usar essas preposições, tá? Você vai aprender. Finalmente vai aprender, tá? Eu não posso... Deixa eu deixar aqui, tudo bem... Deixa eu ver se está tudo bem aqui. Alguma perguntita? Não? Então, olha só. Pessoal, para quem não sabe, né? Essas preposiçõezinhas aí são muito pedidas. Todo mundo manda mensagem da teacher, fala de preposição, fala de preposição. Preposição é aquela coisa que nem nativo sabe, tá? Então, fiquem colados aqui. Se você, né, quiser dar uma aprendidinha nisso daqui, lembrando que como isso daqui é uma masterclass, que dura, né? Aí, seus 30 minutinhos, né, seus 25 minutinhos, uma coisa mais concisa, né, para você aprender assim uma tacada rápida, beleza? Eu não vou, obviamente, me estender pelo assunto todo, tá? Preposição é um assunto muito longo. Então eu separei algumas dicasinhas aqui para vocês, lembrando de uma coisa. In, on e at são preposições que... Esqueci o que eu ia falar. Lembrei. São preposições que elas podem ser usadas de duas maneiras, né? Elas podem ser usadas de duas maneirinhas. Então, olha só. Você tem preposições de lugar e preposições de tempo, tá? In, on and at são as mais famosas delas. Tanto de preposição de lugar como preposição de tempo. Beleza? Então, hoje, a gente vai dar uma geralzinha, tá? E eu vou falar no geral aqui, beleza? Das preposições de tempo, né? Primeiro, beleza? E aí, quem sabe, se a gente tiver tempo, né? Tô brincando. Vamos ver como é que flui a aula aí, tá? Mas eu vou te explicar direitinho aqui quando que a gente usa, quando que a gente não usa, por que que eu vou usar on num lugar e não at no outro, por que que eu vou usar in no lugar, né? Por que que essas preposições aí brigam tanto umas com as outras. Tá? E é tão difícil da gente memorizar aí o que está acontecendo. Beleza? Ó, não esquece de dar o like, não esquece de compartilhar essa live. Toda vez que vocês compartilham, tá? Vocês deixam o meu coração mais feliz. E você ainda ajuda um amiguinho que quer aprender inglês também. Beleza? Vai dando um oi todo mundo aí. O povo que chega aí fica meio tímido, né? Dá um oi. Hey, Teacher Rafa! Beleza? Manda aí pra mim, manda aí, tá? Nós temos aí o pessoal do nosso chat, tá? Para mandar também o nosso endereço para você, se você não é, né, aluno ainda do Seda College Online, faça sua inscrição, né, sua membership, né? www.sedacollegeonline.com.br. Lá você vai ter a oportunidade de ver os nossos cursos. São mais 70 cursos? Mais de 70 cursos já? Mais de 70 cursos, gente. Agora você imagina pagar uma anuidade desse tamanhozinho para ter acesso a 70 cursos e ainda ganhar, não ganhar, né, que é o seu normal da plataforma, ter mais um curso disponível por mês, tá? Não é uma bobeirinha, é mais um curso disponível por mês, beleza? Então, fique atento nisso daí, tá? Faça sua inscrição e vem curtir comigo. Eu tô lá na plataforma também, você vai ver o Teacher Hamilton, você vai ver a Teacher Esther, você vai ver a Teacher Camila, Teacher Lisa, você vai ver todo mundo. E o Teacher Adam, né? Teacher Emerson e Teacher Adam que sempre brilham aí, né? Na nossa página de frente, beleza? Então olha lá. In, on, at, aprenda a usar essas preposições. Primeiro de tudo que a gente vai falar, o que a gente chama preposição de preposição? Porque a preposição, ela adianta a posição de um nome, né? Então, por exemplo, alguma coisa está em tal local, né? Alguma coisa está sobre a mesa. It's on the table. O on, ele está te falando a posição da coisa, né? Que eu estou falando.
Então, se eu estou falando assim, ó, the remote control is on the table, eu estou dando a preposição antes do lugar, né? Que é table. Né? Então, por isso que ela chama preposição. Beleza? Então, posto isso, como já diria um queridíssimo professor meu de biologia, né? Ele falava assim, explicava, falava assim, posto isso, né? Que é um jeito muito bonito de você falar assim, então, né? Beleza? Então, olha lá. Primeiro, a gente vai falar de at. Eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade com at, tá? É a preposição que as pessoas mais têm dificuldade aí. Beleza? Por quê? Porque o at, às vezes, ele parece meio coringa, assim, você pode usar ele em vários lugares diferentes, mas eu vou te explicar uma coisa, tá? Olha lá. O primeiro uso que eu vou observar aqui, tá? Da preposição at é o uso em timetables. O que são timetables? Timetables são aquelas, né, são horários, né, tabelas de horários, né, ou os horários das coisas, tá? A gente chama de timetable. Então, ó, lembrem-se de uma coisa. Tem um jeito da gente, deixa eu ver aqui. Lembre-se de uma coisa. O at, ele geralmente tá ligado, tá? Ele tá ligado ao quê? Um posicionamento mais específico, tá? Por que eu vou falar isso? Né? Porque quando eu estou usando, né? Lembra que eu falei que hoje a gente vai ver um pouquinho das preposições, né, de tempo, né? Time prepositions. O at, quando eu uso ele, por exemplo, numa preposição de lugar, o at ele sempre fala de um ponto específico num mapa, por exemplo, ou numa carta geográfica. Então, por exemplo, se eu falo assim, where are you? I'm at the bus stop. Né? Quando eu falo at the bus stop, eu estou te dando um ponto muito específico. Tá? Então o at, ele geralmente é mais específico que as outras prepositions aí. Beleza? Isso vale para as time prepositions também. Então olha lá. Por que eu uso ele para timetables? Porque olha lá, the bus leaves at 11:30. Olha que a coisa mais específica que hora, né? Então quando eu estou falando uma hora em específico, olha lá, eu uso o at. Por quê? Porque a hora é muito precisa, né? Muito específica, 11:30. 11:30, né? Então, você não tem como ser meio termo daquilo ali. É 11:30, ok? E a mesma coisa vale ali, ó. The lessons start at 8:15. Todos os dois aqui, ó, são horas, e horas são específicas. Então é por isso que a gente usa at para horas, beleza? Então, sempre mantendo isso daí na cabeça, tá? O at, ele geralmente é para coisas específicas. Datas, para horas, por exemplo, que é o caso aqui, né? Então, olha só. Se eu falo assim, I'll be there at 9 o'clock. Então, eu tô te dando um horário específico de quando eu estarei lá. Beleza? Então, vamos ver lá o at. Parts of the day. Então, olha, vocês já repararam que as parts of the day são bem específicas? Né? As parts of the day são bem específicas. Por quê? Porque a gente pode pontuar elas ali, né? Durante o decorrer do dia. Então, elas são partes específicas do dia, né? Como que eu uso aí o at para parts of the day? Vamos ver lá. At dawn, né? At sunrise, at sunset, at midday. Então, olha lá. At noon. Né? Então, olha lá. Todas essas aí, ó, at dawn, at sunrise, at sunset, at midday, at noon, eles são partes do dia, muito específicas, né? At sunrise é uma parte específica, né? Sunset, parte específica, tá? Todas elas são partes específicas do dia. Então a gente usa at também, beleza? Para poder designar essas partes aí. Tá joia? Vamos ver aqui se tem alguma perguntinha. Pam, pam, pam. Parabam. Acho que não. Ok? Às vezes dá um delayzito aí, beleza? Então, tenham paciência com o delay. Alright? Então lá. At. Continuando, né? Lembra que a gente estava falando de parts of the day? Então, ó, at
at midnight, at 9, at breakfast, at lunchtime, at tea time, at dinner time. Tá? Então todas essas aí que eu estou designando são partes específicas do dia, né? Elas são uma pontuação ali, tum, 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 tum do dia, tá? Então, todas elas ali são bem específicas, uso at. Beleza? Olha para você ver como é que partes específicas não necessariamente querem dizer que você, vamos dizer assim, você está sendo vago, né? Porque alguém me falou assim, teacher, esses horários aí são meio vagos, não são? Não é coisa que não estou falando não tem nenhum número, né? Não é uma coisa meio vaga, eu falar assim, é tea time, que as pessoas, por exemplo, podem, né, tomar chá em horários diferentes, né? Mas isso daí a gente usa como convenções sociais, né? Culturais até. Então olha lá, at sunset, né? At sunset. Então a gente sabe que, obviamente, em diferentes partes do ano você tem um sunset diferente, né? Porque o sol se põe em horários diferentes. Mas quando você faz um corte específico no tempo, ali, por exemplo, um mês, né? Você sempre vai ter o sol se pondo mais ou menos no mesmo horário. Né? Então as pessoas, por isso que a gente fala às vezes em português, né? Assim, ele acorda com o sol raiando. Né? Independente que a hora que o sol for raiar, isso é uma parte específica do dia, o sol raiando, então a gente usa at, beleza? Agora, algumas coisas como midday, noon, midnight, né? São coisas específicas, tá? Aí a gente volta para as coisas, né? Porque isso é um horário, midnight é meia-noite, né? Então não estou sendo muito vago no que eu estou falando, não. Midnight, meia-noite, específica, tá? Mas ali já o breakfast, lunchtime, tea time, né? Tea time é 3 horas da tarde, né? O horário da rainha lá, tomar um chazinho, pá, não sei o quê, né? Então isso aí é uma convenção social dele também. Dinner time também, cada um meio que toma, né? Como é que chama? Nossa, gente, esqueça as coisas. Seu jantar, mais ou menos ali na hora que quer, né? Vamos dizer assim, tá? Mas midnight, por exemplo, é uma coisa muito específica. Né? O breakfast e o lunchtime ali são duas coisas também que você faz, né? No mesmo horário. Então não levem muito essas regrinhas também muito ali, né? A pé da letra, não, tá? A gente tá falando de um ponto específico durante o dia. Usa at. Alright? Vamos pular aí, né? Olha lá, ó. Períodos festivos, né? A gente usa at para períodos festivos também. Agora que a gente está entrando aí no Natal, ó, olha lá. At Christmas, né? At Easter, né? Quem não sabe o que é Easter, Easter é a nossa famosa Páscoa, né? Então, ó, at the weekend, né? Aqui, olha que interessante. Eu botei ali entre aspas aqui, ó, o on. Por quê? Porque a gente pode falar on, usar on com weekend, ou weekends também, tá? Isso é interessante, isso na Inglaterra se usa muito. Na verdade, na Inglaterra se usa o at the weekend. Posso estar enganado aí, tá? E on weekends se usa mais nos Estados Unidos. Posso estar enganado aí na inversão das coisas, tá? Mas me digam aí, depois vocês me falam e façam uma pesquisa, porque a gente é cabeça meio assim, né? Tá? Então elas podem ser interchangeable ali, beleza? Opa, tá? Então se você tá falando, mas olha que interessante. Presta atenção que eu tô usando aqui, ó, at Christmas, mas eu não tô usando day. Depois eu vou falar por quê, tá? Então, at Christmas só. Por quê? Porque eu tô falando daquele ponto específico durante o ano, um dia específico durante o ano, tá? Mas vocês viram que eu não mencionei ali a palavra day? Depois eu vou explicar para vocês por quê, ok? Então vamos lá. Então, ó, revisando aqui rapidinho, né? Alguns usos aí do at. Então, ó, vamos lá. Para timetables, ou seja, horários específicos no relógio, todo horário no relógio é específico. Então, no relógio. Então, a gente usa a preposition at, tá? Aí a gente tem as parts of the day, são muitas, tá? Pom, 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 pom. E a gente usa também para
datas, festividades, tá? Então, toda vez que eu tô falando uma data sem falar o dia, day, sem usar a palavra dia no final, tá? Você pode usar o at antes. Alright? Alright. Opa. Desculpa, gente. Agora, a gente vai move on to in. Então, olha só. Pum. O in, a gente pode usar para outras partes do dia. Quais são essas partes do dia que eu uso in? In the morning, in the afternoon, in the evening. Opa! E lembra que eu usei lá at night, tá? É exceçãozinha à regra. Por que eu uso aqui, ó? In the morning, in the afternoon, in the evening. Quem acertar essa daí, ganha um queijo, como diz lá em Minas. Te dou um queijo, né? A gente usa in the morning, in the afternoon, in the evening, porque eles são períodos do dia que vão de um ponto a um ponto. Vocês já repararam isso? Né? Esses períodos mais longos do dia, que eles vão, por exemplo, amanhã. Amanhã vai do quê? Tecnicamente, né? Amanhã vai de meia-noite até meio-dia, né? Seria amanhã, né? Mas a gente considera aí amanhã como, sei lá, 7 horas da manhã até meio-dia, né? Então, um período de tempo. Lembra que a gente usa in como preposição de lugar? Para quando eu tenho um período, né? Quando eu tenho uma coisa fechada por paredes, né? Então tá in, né? In between, por exemplo, né? Tá entre duas coisas, né? Então quando eu falo que eu tô in the room é por quê? Porque eu tô nesse espaço aqui, ó, nesse range de espaço aqui dentro da sala. Então eu tô in the room. Tem um limite ali, um limite aqui. Com isso daqui eu faço a mesma coisa, olha só. Com as preposições de tempo eu tenho um limite aqui e um limite aqui. Então tá in. Olha que interessante. Já parou para ter essa ideia? Né? Então olha lá. In the morning, in the afternoon, in the evening. Beleza? Então, são períodos de tempo, então a gente usa in, né? Nada muito difícil. Você vê que a coisa é bem, né? Tem um motivo de ser, né? Vamos ver o in ali, ó, mais. Months, years and centuries. Não só centuries, eu botei só centuries aqui, tá? Porque a gente pode usar para decades também, milênio, né? Etc, etc. Tá? Tudo que for longos períodos. Então, olha lá. In September, in 1812, in the 21st century, e por aí vai. Beleza? Então, por que eu uso o in nesses casos aqui? O in eu uso nesses casos porque eles são períodos bem estipulados de tempo, tá? Eles vão daqui até aqui. Tudo que vai daqui até aqui, a gente usa in, tá? Porque você insere alguma coisa ali, você está falando de alguma coisa que está inserida entre dois pontos no espaço ou tempo, tá? Então, você pode reparar aí, todas as músicas que vão usar aí ano, né, ou escritos que você vai usar ano, mês, centenário, essas coisas e tal, tá? Você vai ter o in ali, beleza? Teacher, mas eu vi lá um cara botou, por exemplo, 1960s, né? Era um número com final ali, tinha um apóstrofo, um S. Aquilo ali é o que eu falei aqui de década, tá? Na década de 60. Porque, né? Então, in the 60s, por exemplo. Tá? Então, o in funciona para a década também. Eu só botei ali porque eu tinha que, na verdade, ter botado aqui um etc. Né? Porque eu posso ali ter o centuries ali. Pode ter decades também. Tá? Tudo que for relacionado a um grupo de anos, né? Que vão de um período até um período. Qualquer tempo que vai de um período até outro período. Ok? Posto isso, a gente vai para o on. On a gente usa para dates. Olha lá. Curiosidade aqui, tá? Vocês sabiam que dates também é uma fruta? Dá uma pesquisada aí no Google, vocês vão ver. Uma frutinha boa, rapaz. A gente, né? A tâmara, eu acho que é tâmara em português. É tâmara? Não sei, tá? Mas é aquela uma frutinha assim seca. Ela é bem docinha, assim, ó, uma delícia essa fruta, chama dates, né? Olha que legal. Então, date pode ser data, date de namorar e pode ser a fruta também. Interessante, né? Então, olha lá. I was born on the 22nd of June. Beleza? Então, olha só. Teacher, mas peraí.
Você acabou de falar que June, que é um mês, eu tinha que usar in. Você tá confundindo a cabeça aí, cara. Né? Então, ó, lembra que eu falei o negócio de day? Olha aqui, ó. 22nd é o quê? É um dia, né? É o dia 22. Então, o 22nd of June, né? Ele é o quê? É o 22 de junho. Então, não estou falando mais desse período, eu estou falando do dia específico aqui, ó. 22 de julho. Junho. Engasguei aqui. Gente, não esquece, toda vez que eu falar, lembra porque eu não usei o day lá na outra? Toda vez que eu falar de day, eu uso on. Essa é a regrinha que vocês têm que lembrar dessa live aqui, tá? Então, ó, falei de day, uso on. Sempre. Beleza? Então, ó, days of the week. Ó, pra você ver, days of the week. On Monday, on Friday evening, on weekdays, on Tuesday night, opa, etc. Tá? Mas você fala assim, teacher, um pouquinho. Você não falou que night era at e que weekend, que é muito parecido aqui com weekday, era at the, né? E que evening, né? Era in, que era um período. Ah, mas olha aqui, ó. Day. Então, sempre que você vê a palavrinha day, você vai usar o on, tá? On that day. Beleza? Então, ó, essa pra mim é a regrinha de ouro aqui dessa live. Beleza? A regrinha de ouro dessa live é, você viu day, é on. Com raras exceções. Beleza? Então, vamos lá. Olha lá. Parts of the day with adjectives. Isso é interessante, hein? Olha lá. On a cold winter morning. Né? Então, olha as exceções que a gente tanto fala aí. Ah, teacher, mas você falou que morning, tinha que ser in the morning. Eu falei. Eu falei também para o quê? Toma cuidado com as exceçõezinhas ali. Porque aqui, ó, eu estou usando um adjetivo. On a cold winter morning. Beleza? Porque quando eu falo na cold winter morning, eu estou falando do dia que estava cold, né? Então tem um adjetivo ali dando uma trucada na coisa ali. Beleza? On a dark rainy night. On a dark rainy night. Olha lá. On a hot summer afternoon. E você pode muito bem trocar aqui o night, o afternoon e o morning por day, né? Por isso que continua funcionando. Beleza? Agora, pra gente fechar a coisa, vamos comparar um negócio aqui, tá? Então vamos fazer uma revisãozinha aqui, ó. Ó, o when a gente usa para other parts of the day, tá? Ou months, years, centuries and decades. Decades. O on a gente usa para dates, para days of the week, tudo que tiver day, tá? E parts of the day with adjectives, ok? Agora, vamos comparar. Olha só, eu peguei algumas frasezinhas aqui para vocês compararem e a gente ver aqui como que a coisa pode ser diferente de acordo ali com a conotação que a gente está dando. Olha lá, a gente tem duas expressões aqui, on time, né? E in time. Olha como é que difere quando eu uso preposições diferentes. Então, olha lá, on time is on that set time. In time and not late. I'm in time, I'm not late. On time, eu tô naquele horário certinho, tá? Então, olha lá. At the end of the day, the month, the year. Mas eu posso usar in the end, que é o opposite of at first, né? Então, in the end, everything was okay. Beleza? Então, ó. Pra quem não entendeu, tá? As preposiçõezinhas, elas sempre podem ter conotações diferentes. Então, fiquem espertos com isso. Beleza? Então, ó, vamos encerrar minha livezinha agora. Muito obrigado pela sua presença. Não se esquece, tá? Não se esquece de, se você tiver dúvida, manda aí embaixo que eu respondo pra você. Ok? Tá tudo certo? Tudo certo? Aprendeu um pouquinho hoje aqui comigo? Então tá bom. Beijo pra você. E, ó,
assinantes, tem live agora daqui a pouquinho, tá? 19 horas aí de Brasília. Não se esqueça. See you.